conseguir baixar. Muito bem. Vamos pela nossa metodologia. Alguém gostaria de começar lendo? Estamos no capítulo 9. Começamos a entrar em alguns temas um pouquinho mais profundos. Alguém gostaria de se habilitar aí para ler? Eu posso ler, Didi? Ótimo. Posso, deixa eu ver se está mais pertinho. Prana, a energia vital, não é isso? Isso, perfeito. Dizem os yogis que em todo o universo pulsa uma energia universal única, que é a origem e o somatório de todas as forças, gravitacional, elétrica, magnética e energia vital humana. Os yogis denominam essa energia universal de prana. Os chineses chamam-na de Qi e os japoneses de Ki. Essa energia fundamental permeia e controla todos os organismos vivos. Todos nós temos um campo de força vital invisível, com fluxo constante e pulsação rítmica, que regula nossas funções vitais. Ao sofrermos um traumatismo físico extremo, a força vital abandona o corpo e morremos. Mas estamos tão condicionados a ver nosso corpo pelo aspecto físico que a energia que deixamos de perceber essa força sutil interna, mais sutil que a energia eletromagnética. Vemo-nos somente como corpos físicos, densos, constituídos de carne, e não concebemos que somos teias diáfanas, de campos energéticos pulsativos, em fluxo contínuo, integrado com campos de energia ao nosso redor, mesmo aqueles tão distantes como as estrelas. Por vários séculos, yogis e pessoas psiquicamente elevadas têm sustentado que o corpo humano está circundado por uma aura de energia que irradia diferentes cores, dependendo do estado psíquico do indivíduo. Mas cientistas materialistas desprezam esse conceito como uma mera tolice. Uma técnica notável foi desenvolvida na Rússia para fotografar esse campo de energia e, desse modo, confirmar sua existência de uma vez por todas. Nessa técnica, denominamos de foto Kirlian, em homenagem a seu inventor. Coloca-se o objeto fotografado num campo de correntes elétricas de alta frequência. Um cientista que viu a foto Kirlian de suas próprias mãos, exclamou: um mundo nunca visto se abriu diante dos meus olhos, cheios de labirintos de luzes flamejantes e cintilantes. Algumas centelhas permaneciam estáticas, com um brilho constante, outras iam e vinham, como estrelas cadentes. Além dessa fantástica miríade de luzes, havia lampejos multicoloridos em azul, laranja e violeta. Por meio de diversos experimentos, como fotos Kirlian, cientistas descobriam que nesse campo de energia, ou bioplasma, como os russos o chamam, notam-se mudanças no organismo, muito antes de elas acontecerem no plano físico. Uma grave doença foi mostrada na aura energética da folha de uma planta, vários dias antes de ela surgir. Os russos agora usam as fotos Kirlian para detectar o bioplasma. Algumas doenças, em particular o câncer, bem antes da sua manifestação física. Esse campo energético parece ser um modelador do crescimento de e da forma física. Se uma partícula fotoplasmática do braço de um embrião for colocada na perna
Na perna do embrião, essa partícula se tornará também uma perna. A energia do corpo pode continuar existindo, mesmo quando uma parte do corpo é amputada. A foto Kirlian de uma folha com apenas 2/3 do seu tamanho original ficou idêntica à folha inteira. Os cientistas supõem que essa é a mesma energia e que as vítimas de acidentes se referem quando juram sentir o braço ou a perna amputados. Essa é também a energia psíquica irradiada pelas pessoas que fazem curas milagrosas. Após uma cura psíquica, a foto Kirlian da mão do curandeiro revelou uma queda de brilho e um raio fino de intenso brilho, como um raio laser emanando do centro da mão. É esse poderoso fluxo de prana irradiado do campo de energia bioplasmático do curandeiro para o campo de energia do paciente que equilibra e revitaliza o enfermo, curando-o em certos casos. Essa energia emanada pode, de fato, enraizar tudo, energizar tudo ao seu redor. Um curandeiro segurou um frasco com água, despejando-a em seguida sobre sementes de cevada. Essas sementes brotaram muito mais rapidamente que outras sementes não geradas com a água irradiada. Por outro lado, quando pessoas depressivas e desequilibradas seguram o frasco com água, as sementes brotaram com atraso. Uma pessoa doente pode matar uma cultura de fermento simplesmente colocando-a na mão. As cores e o formato dessa energia vital mudam de acordo com o estado emocional. Fotografias da mão de pessoas calmas e equilibradas mostram pequenos fluxos de energia saindo da ponta dos dedos, enquanto as mãos de pessoas nervosas ou irritadiças mostram grandes jatos de energia vital saindo em forma caótica. A foto Kirlian do polegar de uma pessoa em estado relaxado e em situação de nervosismo, né, acima à direita, as imagens que já mostradas, a pessoa tranquila irradia um brilho branco azulado. Quando a pessoa fica nervosa ou contrariada, a cor muda para um vermelho reluzente. Com a foto Kirlian, os cientistas descobriram que nosso campo magnético energético é imediatamente alterado pela energia que nos cerca. Identifica o medo, a agressividade ou a amabilidade das pessoas ao seu redor. Interage com os campos energéticos de máquinas, do Sol, da Lua, dos planetas, de trovões, dos sons e dos ventos. É também afetado por mudanças de estações e pelas marés, e especialmente por distúrbios eletromagnéticos no Sol, manchas solares. O que está começando a surgir é uma nova imagem do ser humano, diferentemente do ser isolado, revela um campo pulsativo, interagindo de forma dinâmica com os demais campos, como uma nota musical ressoa com as demais notas de uma sinfonia. É a nova ótica do ser humano conectado ao cosmos, consciente e reagindo, por intermédio de seu campo de energia bioplasmáticos, às mudanças do Sol e dos planetas, do meio ambiente, das condições meteorológicas e das máquinas, bem como às doenças, ao humor e ao pensamento de outras pessoas. Uma visão de humanidade como parte da cadeia de vida na Terra e no universo. Deixa eu só ver aqui, não me lembro, eu acho que esse oceano de prana é só esse trechinho aqui, ó. Quem sabe a gente segue e aí a gente comenta. Pode ser, Praga? Tá tão bom de ouvir. Pode, claro que sim. O Oceano de Prana. Há muito tempo, os yogis com intuição altamente desenvolvida
perceberam que todos os seres estão envolvidos por um vasto oceano de prana cósmico, cujas ondas de energia nascem e morrem num fluxo de infinita variedade. Os yogis aprenderam a utilizar e controlar o poder dessa energia cósmica. E isto não só desenvolveu uma capacidade artística e intelectual, como também lhes proporcionou grande poder psíquico. Suponhamos que uma pessoa obtivesse o conhecimento perfeito do prana e pudesse controlá-lo. Que poder na Terra não estaria em suas mãos? Ela seria capaz de mover o Sol e as estrelas de suas posições, de controlar todo o universo, dos átomos às grandes estrelas. Os grandes revolucionários, profetas e heróis obtiveram controle extraordinário de seu prana, o que lhes permitiu conquistar imensa força de vontade. Eles puderam controlar seu prana em nível muito sutil, conseguindo atrair milhares de pessoas e influenciar meio mundo. Continua? Acho que agora tá bom. Deixa eu até mostrar para vocês o que falta, porque eu acredito que a gente vai ficar por aqui mesmo hoje, porque tem bastante coisa para comentar. Então, só para vocês terem uma noção, né? A gente depois fala dos chakras, né? Para vocês até já perceberem aqui nesse livro que eu tenho, essa foto não é a mais adequada, tá? Porque as cores dos chakras não são essas. Eu não sei se corresponde a de vocês assim também. Pelo menos aqui no e-book ficou assim, porque essa é a cor mais comum, mais popular. Essas são as cores mais populares, a tal do arco-íris. Mas a gente descobre isso quando a gente estuda diretamente os textos sagrados, os Vedas. Isso faz parte de uma das lições de meditação da Nanda Marga, a gente se concentrar nos chakras com as cores corretas, com as formas corretas. Então, a gente estuda, né? Porque não são essas as cores. Aqui embaixo é um laranja, é um amarelo, né? Dourado, assim. O segundo é o branco, o terceiro é um vermelho, o quarto é um cinza branco, acinzentadinho, assim. O quinto é um monte de cores e o sexto, sétimo, que seria mais um branco, né? Só para trazer essa curiosidade, por mais que depois no próximo encontro isso seja debatido. E depois a gente finaliza esse capítulo aqui, ó. E aí o próximo capítulo, prana e respiração. E depois ainda a questão da respiração sobre a mente, a respiração correta, tá? Só para contextualizar, que a gente ainda vai ficar bastante tempo falando dessa relação do prana, né, que tem a ver então com a energia, com os próprios ares e o seu reflexo na respiração. Mas hoje, então, vamos comentar um pouquinho disso que a gente falou agora, e quem tiver depois também algo pode trazer. Primeiro, pessoal, é, quando a gente fala em prana, a gente está falando em energia, tá? E a gente está falando também em termos de corpo físico, ou de cada entidade humana, de um conjunto de, de várias expressões dessa energia, de várias expressões dessa energia, tá? Tanto que o correto seria a gente falar pranaha, para essa energia que é a soma, e prana, que seriam cada um, né, dessas expressões. Inclusive, uma das expressões se chama. Então, existem esses Ra, quando termina com H, prana, né, que seria sem o H no final, que seria só uma das expressões. Claro que esse livro ele não entra nesses detalhes, tá? Mas eu quero trazer aqui para vocês. Quando eu estou falando do Pranaha, que então seria essa soma, essa energia total, né? E que contém essas várias expressões de energia, eu estou dizendo que, por exemplo, nós, no nosso corpo, esse Pranaha se expressa em 10 diferentes formas, 10 diferentes vaios. Alguns dos vaios controlam realmente movimentos, funcionamentos bem internos, né, do nosso corpo, internos da nossa existência. Alguns desses outros vaios, 5 são internos e 5 são externos, controlam a expressão mais externa. Por exemplo, se espreguiçar,
né? É um fenômeno que é guiado, conduzido por um dos vaios externos, se recolher, né? A própria, o sentir a preguiça, o sentir o sono, o adormecer e até mesmo a própria morte é a expressão de um dos vaios, tá? E esses vaios, a soma deles, então, vai formar o prana. Prana, né, no sentido de pranaha, como essa soma total, também é o que caracteriza a vida. Quando a gente vai estudar a cosmologia na perspectiva do Tantra, a gente vai ver o seguinte, né? Lá no início, tudo, nos primórdios de tudo, existia Brahma, que é consciência e energia, ou podemos dizer Purusha e Prakriti, ou Shiva e Shakti. Então, nos primórdios, né, Deus, lá no início, é consciência e energia, numa forma imanifesta. Né? Brahma, que é a soma de consciência e energia, nos primórdios, não tem forma nenhuma, não tem cor, não tem cheiro, não é nada. A gente não tem nada, tem nada. Tá? A gente chama de Nirguna Brahma, sem nenhuma guna, sem nenhuma expressão, tá? Brahma e manifesto. Depois a gente vai evoluindo nesse progresso de Nirguna Brahma e entramos em Saguna Brahma, ou seja, com gunas, com expressões, e a gente vai progredindo nessa cosmologia até chegarmos a expressar todos os elementos, o éter, que é o mais sutil, né? Aí o ar, a luz, né, o fogo, líquido e sólido, 5 elementos, né? Considerando éter o primeiro, sólido, digamos, o último. Na metade desse ciclo, a gente chega no máximo de densidade. Esse círculo começa a retornar lá para o sutil. O princípio aqui do retorno para o sutil começa com a vida. Então, a primeira forma de vida está aqui logo após o máximo de densificação. Imagine aquilo que a gente estuda lá na química, né? Um elemento sólido, o que caracteriza ele pelo nosso estudo lá na química, né? As moléculas tão apertadinhas, elas mal têm espaço de se mexer, por isso que a gente fala que ali se formou sólido, né? O gasoso, o líquido, as moléculas já estão mais espaçadas, o gasoso elas estão bem espaçadas, não é? É mais ou menos assim também que funciona dentro desse progresso, né, lá do mais sutil até o mais denso, no mais denso, né, esses elementos, éter, né, todos eles até chegar no sólido estão concentrados e a conexão entre eles está mínima, né, digamos, mínima no sentido máximo, mas está o máximo de condensação, de concentração. Quando a gente começa a ir para o sutil, a gente vai começar a criar espaços de novo, mas o fato é que esse máximo de concentração gera um atrito tão grande entre essas expressões dos elementos internos a cada entidade, né, a cada objeto, que esse máximo de atrito gera uma faísca, vamos pegar assim, vou usar metáforas, uma faísca. E o que seria essa faísca? Seria uma expressão da energia. E quando surge essa primeira expressão da energia, surge o quê? A vida. Então, vida e prana são sinônimos. Vida, ou podemos dizer mais adequadamente, pranaha, né? Ou prana, vamos dizer assim para a gente não se confundir agora, tá bom? Surge a vida. Então, a vida, porém, a vida existia antes disso, ela sempre existiu, né? Porque a vida é uma expressão também dessa consciência, mas ela estava, né, digamos assim, oculta, até que então ela se expressa também quando a gente volta nesse caminho evolutivo, tá bom? Então, em tudo o que existe, desde Brahma na sua forma imanifesta, até quando a gente começa todo esse progresso de manifestação do éter até o sólido, até retomarmos então um progresso de sutilização, como essa vida, até chegarmos na forma mais evoluída que nós conhecemos, pelo menos nesse planeta, que é o ser humano, em todo esse processo existe energia, ora de forma já expressa, né? O caminho de retorno, ora de forma ainda não expressa, não manifesta, tá bom? Então, esse prana está em todos os lugares, está em tudo, né? Por isso que a gente pode também agora estar associando com Shakti, com Prakriti, que é essa parte divina, essa parte de Deus, que nós chamamos também de feminino, né? A parte feminina de Deus, né? Que é paralelo da parte masculina, que seria a consciência. Mas então, em nós, esse prana
se manifesta através dos vaios. Tem um vaio que vai ser mais responsável aqui pela essa função, né? Tem um vaio que vai ser responsável mais por essa parte do nosso corpo, outra mais pelo sistema digestivo, tá? E como eu disse, alguns vaios que são correspondentes a questões externas, movimentos, inclusive, do nosso corpo de uma forma, né, que seja mais externo. A nossa morte, melhor, o nosso adoecimento e a morte ocorrem quando, vou falar de uma outra coisa que no texto não aparece, né, também, quando a vibração do meu corpo e da minha mente entram em desarmonia. Isso eu acho tão interessante de pensar, porque aí a gente começa a entender melhor também os nossos adoecimentos. Quando mente e corpo entram em desarmonia, por exemplo, meu corpo está sutil, minha mente está densa. Tentando bem generalizar, né? A gente pode fazer super subcamadas desse desequilíbrio. Ou minha mente está sutil, estou meditando pra caramba, mas meu corpo está denso, né? Estou super sutil mentalmente, mas o corpo eu não estou conseguindo carregar junto. Então, quando a gente cria, e isso é interessante, porque a gente não costuma pensar nisso, a gente só pensa, eu estou ficando sutil, mas a gente não se dá por conta que também ficar sutil, por exemplo, só na mente, e não carregar o corpo junto, é perigoso, porque eu estou gerando uma desarmonia, estou gerando um choque, né? E, enfim, o fato é que mente e corpo devem estar caminhando junto, isso é tão bonito de a gente pensar, e quando eles se desarmonizam, então, ou a gente vai adoecer e num ápice disso ocorre a morte. E em termos de prana e vaios, a gente vai estar falando que esses vaios, então, vão começar a se desequilibrar no seu funcionamento. Daqui a pouco começa já o vaio aqui do intestino não funcionar direito. Daqui a pouco é esse vaio, né? Daqui a pouco é esse vaio, certo? E quando esse desequilíbrio, então, chega no ápice, a gente morre e um por um dos vaios vai saindo, até que o último vaio sai, né? É, por isso que, por exemplo, em culturas que acreditam e estudam isso, né, como a indiana, por exemplo, e eles apostam muito na cremação, eles dão um tempo, porque eles sabem que o vaio leva um tempo para sair do corpo e, portanto, enquanto ele não saiu, ainda há uma chance de a gente ressuscitar, vamos dizer assim, de a gente, né, voltar à vida, tá? Mas então, né, falamos dos vaios, falamos da morte, esse exemplo, né, que foi trazido no livro, né, pela Divyananda Mitra, das fotos que representam, né, as cores dessas energias, né, é apenas um dos tantos experimentos que hoje em dia já tratam isso, né? Tem um experimento também, vocês já devem ter ouvido falar, do Masaru Emoto, né, um pesquisador japonês. Ele fazia fotos da água e ele conseguia constatar a mudança, né, na água conforme a vibração que ela recebia. Se ela recebia palavras de amor, se ela recebia carinho, se ela era, né, aquela água estava num ambiente de harmonia, de paz, né, essa água desenhava, né, os cristais da água, né, as moléculas de água desenham mandalas maravilhosas. Quando, ao contrário, essas águas recebem energia pesada, negativa, o desenho que ela acaba formando nas suas moléculas é correspondentemente também, né, pesado, negativo, né? A referência também nesse texto do rei ao reiki, né, uma das práticas, não, o reiki não é o único, não é a única terapia, né, que usa do poder das mãos para transmitir energia, tem outros, mas o reiki acaba sendo o mais famoso, né, que nós conhecemos, e também está, então, relacionado a esse poder, né, da energia, da vibração, desse prana. É, e também eu quero deixar vocês falarem, então, só fechar com mais algumas pequenas coisinhas. A importância, né, de a gente estar atento que tudo está nos influenciando. Se às vezes eu sinto que fisicamente eu estou afastada, protegida de uma situação negativa, perceber que apenas a distância, o afastamento físico não é tudo e não é suficiente. Se eu carrego na minha mente a lembrança daquela situação, a lembrança daquela pessoa, a lembrança das palavras que eu ouvi, né? E mesmo a simples, né, vibração daquela experiência, né, a simples energia carregada naquela experiência, né? Enfim, tudo isso me afeta, né? Nós somos afetados por tudo, né? Né? Enfim, por todas as influências cósmicas, todas as influências aqui nesse plano do que nos cerca, né? Como
já se fala através, né, da ciência, fala do efeito borboleta, né, o bater de asas de uma borboleta lá no outro canto vai chegar até nós na forma vibracional. Não tem outra forma de chegar, não vai chegar o vento, não vai chegar o som do bater das asas, mas vai chegar as ondas vibracionais, esse prana. Então a gente está atento também, porque às vezes a gente fica procurando as causas dos nossos adoecimentos físicos ou psíquicos apenas no materialmente visível e próximo, ou fisicamente constatável, mas existe esse outro nível sutil. É bem importante a gente estar atento, né? Que tipo de vibração eu estou carregando, onde que eu estou também, né? Cultivando e recebendo, e contatando e pensando onde que eu estou levando, né? A minha atenção e, portanto, que energia eu estou recebendo, né? Enfim, teria mais um aspecto aqui para falar, mas só para dizer então que quando a gente fala de energia, a gente está falando de Prakriti ou Shakti, né, que é esse aspecto de Deus, esse aspecto divino, que é a energia, é a força operativa, o princípio operativo, a força criadora. E Shakti, ou Prakriti, esse princípio operativo, age no mundo de três formas, né, que a gente chama as três gunas, né? Então, tamásico, a guna da ignorância, da densificação, da crudificação, rajásico, a guna da energia, da vibração, do movimento, né? E o sátvico, que é a energia do sutil, da sabedoria, né? Que é para onde a gente busca caminhar até que a gente, inclusive, consiga transcender, inclusive, o sático, para nos tornarmos para além das gunas, para chegarmos, não, para não ficarmos só em Saguna Brahma, irmos em Nirguna Brahma, né? O Nirvikalpa Samadhi, o Samadhi, né? De total fusão, imersão, né? Na consciência suprema. Mas então, só para dizer que essas gunas têm cores, né? Por isso texto fala, né, que essas tecnologias, né, acabam identificando as cores, né? Tem pessoa que tem capacidade de ver as auras, né? O sático, a cor é branca, o rajásico, a cor é vermelha, as cores também vão mesclando para combinar as outras e vão indicar o estado que a gente está, para quem consegue ver, né, as cores também, tá? Bom, me estendi um pouquinho além do que eu queria, gente, mas é que é bastante coisa. É, Completamos o nosso horário, fiquem sempre à vontade para sair a hora que precisarem, mas queria ouvir vocês, né? Se alguém tem algo para compartilhar. Claro, Jagadipa, Namaskar, querida. A Nindita também já saiu. Uhum. A gente precisa processar também um pouco disso, né? Essas informações. Esse livro, ele é assim, é a nossa primeira leitura, pessoal. Ele traz as coisas no nível de, vamos nos familiarizar. Tem gente que já tem outros conhecimentos, né? E aí vai poder juntar com o que já sabe, mas só para dizer que a ideia é a gente seguir sempre lendo livros juntos, né? Para a gente poder ir aprofundando mais, né? Quem quiser aproveitar somar mais rápido, pode, né? Enfim, outras estratégias. Mas aqui a gente vai estar chegando lá também, para aprofundar. Didi, namaskar. Pessoal, namaskar. Perdão. Namaskar. Ai, filmamos junto. Não, pode ser você, Fabíola, depois a Tá. Fraga. Eu aqui pensando, né, nessa questão de ambientes que influenciam na nossa energia, né? Quando a gente não tem como escapar, né? Quando a gente atende público, que a gente atende várias situações, assim, são várias energias. Como que a gente pode se defender, vamos dizer assim? Teria uma maneira de a gente não ter absorção, porque querendo ou não, a gente acaba tendo sentimento daquela energia, enfim, né? Teria alguma coisa que a gente pudesse dar uma evitadinha? Sim, ótimo, bem legal a tua pergunta. Primeiro, né, gente, quando a gente faz prática espiritual, a nossa sadhana, a gente vai estar conseguindo, digamos assim, se tornar muito mais imune a essas vibrações, porque também tem algo, né? Só vai ressoar em mim se eu estou na mesma sintonia. Senão eu vou olhar para a pessoa, digamos assim, uma pessoa que normalmente me incomodaria. Quando eu estou bem, eu olho e penso, poxa, ela não muda, né? E vou dar risada, né? Ou a gente vai dizer, olha, que engraçado esse jeito dela, né? Puxa vida, né? Então, assim,
o fato de a gente conseguir, a gente se colocar numa vibração, numa outra frequência, numa outra energia, num estado sutil, não nos vai fazer com que aquilo não ressoe na gente, em primeiro lugar. Então, a primeira chave, tentar manter as nossas práticas espirituais. Eu acho que todo mundo aqui tem algum depoimento para dar nesse sentido, né? Como quando a gente consegue estar mais regular nas nossas práticas, aquilo que normalmente nos abalava, quando a gente percebe, nossa, eu nem surtei. É engraçado, né? Às vezes, mas eu nem surtei, nem gritei, nem espernei, né? Mas, outra coisa, pensando, a gente está falando de energia. Então, a gente não precisa de nada físico para nos relacionar com ela. A gente não precisa fazer nada que seja físico, mas se a gente puder, né, receio que possa ser abalada, receio que ainda não estou lá numa vibração que me torne imune. Uma ideação, uma visualização, né, que me ajude a eu criar esse estado elevado nas vésperas de um encontro que eu considere seja um pouco perigoso, ou mesmo em meio a um contexto que eu considere, opa, coisa aqui tá meio. Fecho, quem tem a segunda lição pode lembrar do mantra da segunda lição, né? De qualquer forma, ficar no mantra da primeira lição sempre com a ideação. O que que aquilo significa, né? Lembrar, por exemplo, né? Um ou outro, os dois, a primeira e a segunda lição, né? Vão ter de alguma forma a ideação, isso é Deus, isso é consciência suprema, isso é divino, isso é amor. Então, se sentir suprema e sentir que tudo é consciência suprema. Eu gosto muito também de qualquer, sou fã de qualquer ideação, visualização que faça sentido para vocês, como, por exemplo, se visualize num campo de luz, né? Circundada por amor divino, sabe? Para mim, são tudo é, formas que a gente vai encontrar dentro da nossa, do que faz sentido para nós e que vão estar nos colocando no outro estado vibracional, né? As práticas que a gente tem com os mantras é uma estratégia, sem dúvida, mas eu posso também visualizar, né? Às vezes funciona mais quando eu, além de um mantra, além de uma ideação, visualizo, parece que meu corpo fica mais protegido. Isso é uma forma de criar uma vibração, criar uma consciência para aquele momento. Tá? A pragya. Namaskar. Agora, a gente acabou de sair do período do carnaval, né? E eu vi uma postagem que eu achei interessante, as pessoas falando sobre você. Não vou conseguir lembrar exatamente o que era, mas a ideia era você não ir para o carnaval ou não participar das manifestações do carnaval não te deixa mais espiritualizada. Era mais ou menos por quê? Porque a gente vê muitas pessoas que fazem práticas, né? Dizem, por que não? A energia é muito densa, por vários motivos, não é um lugar bom, exatamente por conta dessa energia densa, né? E aí eu gosto muito de carnaval, e aí eu fiquei pensando muito sobre isso. Eu participei mais muito em família esse ano, mas eu gosto mesmo de carnaval de rua. E as pessoas até algumas dizem, é porque você coloca alguma coisa no umbigo para se proteger das energias, não sei o quê. Então, assim, eu vejo esse lugar como um lugar de muita alegria, né? E eu penso que as pessoas estão vibrando a alegria. E é isso que me faz bem, é isso que me deixa confortável. Mas eu sou da Amazônia, né? Então aqui a gente tem muitas práticas. Minha avó era uma benzedeira, né? Uma rezadeira. Então, assim, essa força, essa energia das mãos, que pegava um galinho de planta para benzer o bebê, para tirar mal olhado, que chamavam, né? Então, essas coisas são muito fortes aqui com a gente. Mas a outra coisa que eu queria comentar é que essa semana circulou um vídeo no Instagram, eu acho TikTok, não sei, de uma pessoa, um homem, um oriental, ele falando a diferença. Pessoas. Por que que pessoas consideradas pessoas boas vivem em condições miseráveis e pessoas consideradas, por padrões morais, pessoas ruins, são pessoas, às vezes, ricas, têm posses, são pessoas que vivem, né, financeiramente bem. Aí ele falando dessa questão da vibração, né?
como é que essa pessoa vibra? Ela vibra na direção de quê? Né? Então, é uma coisa que me chama muita atenção hoje, principalmente as igrejas evangélicas, elas trabalham muito essa questão de vibrar na questão da abundância, da fortuna, da prosperidade. Então, eu acho que tem muita coisa aí dentro desse capítulo bem interessante sobre essa questão da vibração. Como é que eu estou vibrando? Se eu estou bem, se eu faço o meu sadhana, se eu estou preparada, se o meu corpo está bem, se a minha mente está bem, eu acho que eu me aproximar de lugares ou de pessoas com uma energia mais densa, com uma vibração não tão positivas, talvez eu consiga estar mais fortalecida, de fato. Era isso. Namaskar. Obrigada, querida Namaskar. Eu estava dando uma Namaskar para Padmini, tá? Não estava acabando com a tua fala. Eu fiz assim, depois pensei, ela vai entender que eu tô te cortando. Não, Não, mas maravilhoso que tu trouxe. E isso me lembrou, tem uma passagem, um texto do Shri Shri Andamoshi que ele conta, assim, não vou lembrar todos os detalhes, mas ele vai dizer para a gente estar atento, para a gente perceber que onde está a nossa mente, por exemplo, ali nos termos das gunas, né? Onde está a minha mente e como que eu vou ver o mundo. E aí ele conta de uma situação mais ou menos assim, né? Que tinha uma pessoa muito simples, muito humilde, num determinado lugar lá na Índia, e aí um tamásico olha para aquela pessoa e pensa, olha só, deve ser um assaltante, deve ser um assassino, deve ser, né? Uma pessoa má. Aí um rajásico disse, esse aí não sei, eu não me lembro exatamente qual era a situação, mas esse aí deve estar procurando emprego, não conseguiu trabalhar direito, né? E o sático olha e pensa, nossa, deve ser um monge, né? Fazendo a sua sadhana, deve estar ali, né? Digamos, entregue a uma vida de simplicidade, né? Então, para mim o carnaval também é um lugar de alegria. Eu estava aqui, gente, para mim foi muito difícil estar aqui acompanhando as lindezas dos carnavais aí, mas eu lembro o quanto eu também já vi de outras formas. E cada momento a gente vai ver de uma forma, porque essas gunas a gente vai estar mesclando, mudando elas. Essas gunas, essas energias, cada parte do corpo tem uma dela preponderante. Às vezes o meu intestino está mais rajásico, minha garganta está mais tamásica. Enfim, e a mente também, e a mente, né, sobretudo a mente tão fluida que ela vai estar mudando e a gente vai estar circulando entre essas gunas, entre esses diferentes níveis de energia e vibração, né? E me lembrei também da história, também, agora eu não sei quanto é real, que teriam dois monges, né? Os monges, assim, dependendo da tradição, fazem voto de celibato, não podem tocar mulheres, todas essas coisas, né? E aí eles estavam por atravessar um rio, nisso se aproxima uma mulher e ela pede se eles poderiam ajudar ela a atravessar o rio. Um deles disse: Não, 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 eu não posso tocar em mulher. O outro disse: Sim, por favor, e segurou ela no colo. E aí eles chegaram até outra margem do rio, aquele que estava carregando ela largou ela, é, e os dois seguiram em silêncio boa parte da trajetória, até que aquele que não tinha tocado na mulher não aguentou e disse: Como que você pôde? Você descumpriu seus votos, né? Você tocou numa mulher. E ele disse: Sim, mas eu larguei ela lá no rio, lá na margem. Você que está trazendo ela até aqui, né? Então, assim, a vibração, né? A mente é muito forte e a gente fica tão apegado. Ela fala ali no início do capítulo, né? A gente fica tão apegado na questão física, na questão do corpo, que a gente não presta atenção nesses outros aspectos que são tão importantes e que estão nos afetando tanto. E sim, também acredito muito que tudo na nossa vida está muito a ver com isso, né? Como professora de yoga, meninas, aqui quem é professor de yoga, quem está se tornando. Eu me lembro que quando eu pensava, nossa, poxa vida, parece que os alunos estão deixando de vir, eu tô, né? Enfim, o pessoal deixou de vir, ou tem um movimento está mais baixo, eu começava a perceber. E é verdade, eu tô meio para baixo ultimamente. E isso refletia se as pessoas iam vir na minha aula ou não. Elas não estão sabendo do meu estado, mas elas estão recebendo inconscientemente a minha vibração. E isso em tudo vai gerar também abundância material e não. Então é tudo. É muito por isso que é tão importante, né? Como seria lindo se a gente pudesse ter nas escolas aulas sobre isso. Ensinar desde pequenas crianças, olha, sua vibração é importante, é fundamental. Não adianta só estudar para a prova, porque inclusive se a sua vibração estiver baixa, você nem vai conseguir se concentrar na prova, você vai ficar nervoso, não vai lembrar, não vai entender direito. E a gente conseguir ensinar
sobre isso para todos os seres, né? Desde pequenininho. Nossa, minha vida teria sido tão mais fácil, né? A gente poderia ter cortado aí uns empurrãozinhos que a gente teve que levar para aprender, né? Mas enfim, mais alguém quer comentar? Fala, Queria só complementar um pouquinho. fala. Esse ano eu comecei a introduzir uns 15 minutinhos de relaxamento pós-almoço, depois do almoço deles, que eles correm, tudo, que eu dou aula de educação infantil. Fundamental 1, dá 9 anos. A diferença de dar aula depois desse relaxamento e, e sem relaxamento é gritante. E assim, 10 minutinhos. Ah, É E, muito e a gente, gritante. e a gente pensa que crianças nem gostam do relaxamento, né? E olha, Eles pedem. Às ai, vezes que eu delícia. esqueço, tô lá dando aula e eles, professora, a gente não vai fechar os olhos? Aí eu, verdade. Aí eu tenho um cheirinho de lavanda, um perfuminho de lavanda que eu jogo pela sala. Eles já ficam lá, cadê o perfuminho? Já se arrumam, passam um perfuminho no cabelo, passam no corpo. E assim, tem sido outra experiência de dar aula, quando eu passei a introduzir esses pequenas, que a gente considera, né, pequenas ações, que é parar, fechar os olhos, respirar fundo depois do almoço que você correu e brincou no pátio, traz esse centramento. E aí a aula flui um pouquinho mais leve, mais gostosa. É muito legal. Que lindo. Obrigada por compartilhar. Aproveitando, eu tinha uma questão, mas eu acho que é muito complexa, já está com um tempinho, mas assim, eu estava pensando hoje, e a gente pensando sobre Prakriti, Purusha, energia da manifestação e energia da introspecção, a gente trabalha também, assim como as filosofias orientais, o Yin Yang, na Ananda Marga também tem essa filosofia mais voltada para o feminino e o masculino? É, então, a gente fala, né, que consciência seria a expressão, digamos, masculina, a energia prákriti é a expressão mais feminina, mas eu acho que para a gente essa coisa mais, digamos, do yin e do yang como complementares seria mais através na perspectiva das gunas, porque Shiva e Shakti, eles não são complementares como yin e yang. Eles são uma coisa só. Eles são complementares no sentido de que um não existe sem o outro. Mas não, tentando fazer bem esse paralelo com o Yin e Yang, né, que vai falar, enfim, do Yang sendo mais, né, um pouco mais da força, da razão, né, o Yin mais sutil, mais. Então, eu não vejo, isso não está em Shiva e em Shakti, né? Porque Shiva mas enfim, tem coisas que talvez a gente possa, se a gente, bem isso, como você falou, complexo, né? Se a gente for divagando mais, e eu tô louca que o próximo livro a gente possa estudar isso, eu já tenho uma ideia de livro aqui, vamos ver se a Xeré concorda comigo. É, Prakriti só passa a agir, porque ela é ela é um qualificador da consciência, ela é um elemento inato da consciência, então ela faz, ela, né, o Shri Shri Nandamurti fala que Shiva e Shakti são uma folha, os dois lados de uma folha, então um não existe sem o outro. Mas Prakriti só age naquelas regiões onde Shiva não está tão concentrado e, portanto, ele permite que ela age, né? Mas na medida em que ela age, ela transforma Shiva, né? Então, assim, é bonito porque é uma coisa muito simbiótica, né? É muito assim simbiótica. Então, eu não consigo ver uma separação assim como no Yin e no Yang. Mas eu posso pensar mais, eu vou pensar mais, mas eu acho que a gente veria mais ali nas gunas, sabe? Onde tem assim uma presença mais de um jeito, outra de outro, né? Fala. Porque ao mesmo tempo nós temos a dança, né? O Tandava é mais masculino e mais uma dança da realização, do fogo. E tem esse é o nome, Kaushiki? a Kaushik, que a gente faz mais feminina, mais introspectivo, mais trazendo para dentro. Isso também é É. bem interessante. Mas assim, um dos benefícios de Kaushiki é nos tirar do estado de submissão.
Então, eu também acho que ela é uma forma de trazer para a mulher uma força mental, né? É uma das sair do estado de submissão é de trazer para o mundo, para a realidade, as ideias, né? O poder de concretização. Então, Kaushik também. Só que, claro, é uma dança diferente porque Tandava prejudicaria nosso sistema reprodutor. Então, mas, claro, de certa forma, Tandava é muito intenso, bem mais intenso que Kaushik. Mas as duas têm essa natureza de tentar, ó, uns bonitinhos aí, ó. Correto. Oi, lindão. Ai, Fala, tudo bem? tudo bem? Tudo bom? Aham. Você é lindo. Nossa. Eu vou acabando aqui. Ah, tá acabando, né? Tu quer que eu tome pra você, né? Tá. É do verão? Dá tchau. Tchau. Tchau, lindo. Tchau. Já te devolvemos a mãe. Mas então eu acho nesse sentido, sabe? Que, olha que coisa mais linda, meu Deus do céu. Ih, tudo de pijama já. Mas enfim, eu acho que é nisso, Tamar. Eu acho que tem muita coisa que a gente não consegue fazer paralelo quando a gente olha para o Tantra. Isso que me apaixonou também pelo Shri Chiranandamurti. É tão sofisticado que eu não consigo encontrar paralelos. É tão original, sabe? Que eu penso, puxa vida, eu nunca li nada igual. Assim, bem diferente. Gosto muito por causa disso também, né? E faz sentido, né? Não é só um louco falando coisas diferentes. Mas enfim, vamos pensar mais, vamos pensar mais. Mais alguém, meninas, menino? Senão podemos ir também descansando, né? Certo? Então tá bom. Um beijo grande para vocês. Grande namaskar. Boa noite, gente. Até mais. Namaskar. Obrigada por Então, estarem juntos. tá. Namaskar, namaskar. Bom ver vocês.